E aí, alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou comentar a apostila Aprender Sempre, volume 3 de 2021 de língua portuguesa do nono ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 1. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar aquele like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado. Então, vamos lá. Eu não vou ler a parte de textos, né? Eu vou só comentar realmente as questões. Aula 1. A conotação em nosso cotidiano. Então, aqui na questão 1 é uma questão de leitura e observação para que vocês vejam aí os exemplos, né? E depois, a seguir, né, dos exemplos, ele vai comentar aí sobre algumas figuras de linguagem, né, que tem nesses exemplos, e para vocês verem a diferença entre denotação e conotação. Já na 2, então, ele vai perguntar o seguinte: ele quer que vocês reescrevam esse bilhete e que vocês troquem essas expressões que estão em negrito por outras que tenham sentido conotativo. Então, por exemplo, aqui as expressões em negrito, elas têm sentido denotativo, sentido mais óbvio, sentido de dicionário, sentido literal. Ele quer que vocês escrevam expressões com sentido conotativo, que são aquelas com sentido figurado. E aí, então, aqui está uma sugestão de resposta, não necessariamente tem que ser assim, né? É só uma sugestão, realmente, vocês podem colocar de outras maneiras, né? Eu coloquei aqui entre parênteses qual é a figura de linguagem que surgiu quando eu fiz quando foi feita a reescrita, né? Mas para explicar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, é a segunda vez nesta semana, segunda vez no sentido literal. Quando eu troquei por é a milésima vez nesta semana, eu passei para o conotativo, para o sentido figurado, porque eu coloquei uma figura de linguagem e eu estou fazendo um exagero, né? Então, eu coloquei uma hipérbole. Essa é a figura de linguagem aqui. Que esquece o LG. Então, assim, o que é o LG? É o celular. Então, eu estou substituindo o nome do celular por LG, que é a marca, estou fazendo uma metonímia. Depois, estou muito preocupada contigo, virou estou morta de preocupação contigo. Então, tipo, ela não está morta de verdade, é só um exagero, né? Uma forma de falar. Então, daí eu tenho uma hipérbole, que é a figura de linguagem do exagero. Depois aqui, é muito ruim quando a senhora fica incomunicável. Aqui, né, teve uma inversão, é maravilhoso. Então, tipo, tem uma ironia. Depois, não fique acordada, virou não fique plantada. É uma metáfora. Não está plantada de verdade, é um modo de dizer, tipo, para não ficar parado esperando, né, acordada. Vou para a casa do meu príncipe encantado. Então, aqui, no caso, o príncipe encantado é uma metáfora para namorado. Depois que a madrinha dele descansou, descansar aqui é um eufemismo, é uma forma mais suave de dizer que morreu. E por fim, o coração dele chamou por mim, né? O coração não chama, quem chama é gente, né? Então eu estou personificando o coração, dando uma característica humana para ele. Aula 2, revisando figuras de linguagem, parte 1. Então, aqui nessa primeira questão, né, a princípio a gente tem um quadro com algumas figuras de linguagem e as definições, metonímia, prosopopeia, ironia, catacrese, comparação, sinestesia e antítese. Por enquanto, então, é mais para vocês lerem e relembrarem. Aí na letra A, ele pergunta o seguinte: em qual dos trechos tem uma metáfora? Então, quando ela fala aqui ó, no trecho 1, eu já te disse que meu vizinho é um gatinho, ela não está dizendo que o vizinho é um gatinho de verdade, o animal felino, gatinho. Ela está dizendo que ele é muito bonito. Então, gatinho é uma metáfora, né, para dizer que o vizinho é bonito como se fosse um gato. Então, portanto, é o trecho 1 que tem a metáfora. Depois, na letra B, ele quer saber qual é a figura de linguagem que tem aqui nesse trecho. Ele fala: meu pensamento é como um mar subterrâneo. Então, assim, ele está comparando o pensamento dele com o mar, né? E fica muito claro porque tem a palavra como aqui. Então, portanto, é uma comparação. E uma coisa interessante daqui é que a comparação ela tem que ter sempre uma palavra como ponte, né? Como, que vai indicar que eu estou fazendo uma comparação. Se eu tirar essa palavra como, tirar essa ponte, aí deixa de ser uma comparação e vira uma metáfora. A metáfora nada mais é do que uma comparação, só que sem esse conectivo. 2. Então, aqui tem um poema para que vocês leiam para a gente poder responder às questões. Na letra A, ele quer saber o tema do poema. Então, assim, o tema do poema é a metalinguagem. O que é metalinguagem?
Metalinguagem é quando eu uso um recurso, como um dicionário, por exemplo, para falar da própria língua. Então, é a coisa falando de si própria. Então, vamos supor, um filme que fale sobre a história do cinema, metalinguagem. Uma música que fale sobre como escrever músicas, metalinguagem. Um poema que fale sobre escrever, metalinguagem. E assim por diante, né? Uma pintura de alguém fazendo uma pintura, metalinguagem. Então, eu estou utilizando aquele recurso para falar e explorar, né, explicar sobre o próprio recurso. Aí na letra B, ele quer saber o seguinte, né? Tem esse trechinho, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração, e ele pergunta qual sentido esses versos querem transmitir e a qual figura de linguagem podemos relacionar este efeito de sentido, né? Então, o que acontece? O poeta está dizendo que ele sente com a imaginação, ao invés de sentir com o coração, né? Então, assim, ele está dizendo que ele é mais racional no processo dele de escrever, mais racional do que emocional, né? E aí a gente tem, então, uma metáfora. Na C, ele diz: se este eu poético sente com a imaginação, entendemos que ele tem sentimentos. Porque será que no último verso está escrito que é o leitor aquele que deve sentir algo? Então aqui a gente tem, né, uma ironia, porque a gente entende que o poeta tem sentimentos, que ele vai explorar, mesmo que não pretenda tal para escrever, e aí no final ele diz que quem tem que sentir é o leitor. Então daí tem uma ironia. Aula 3, revisando figuras de linguagem, parte 2. Na primeira questão, ele quer que vocês relacionem a coluna aqui da esquerda com a da direita. Então, aqui eu tenho o nome das figuras de linguagem e aqui eu tenho os exemplos. Então, por exemplo, sinestesia é a mistura de sensações. Cheiro com sabor, com tato e assim por diante. Então, cheiro doce, teu cheiro doce é sinestesia. Antítese é a oposição de ideias. Então, tipo, quente e frio, escuro e claro, é sempre antítese, né? Eu estou colocando juntas duas ideias que são opostas. Então, é um caso de amor e ódio, eu tenho antítese entre os termos amor e ódio. Catacrese é uma espécie de metáfora, mas que é muito batida, muito usada, que todo mundo já conhece, ela já está incorporada na língua de tanto que ela é usada, como, por exemplo, o pé da mesa, o bico do sapato, o nariz do avião. É tudo metáfora, né? Tipo, o avião não tem nariz, mas ele tem uma pontinha ali que lembra um nariz. O sapato não tem bico, mas ele tem o formato ali, quando ele é mais pontudinho, que lembra o bico de um animal. Então, é tudo metáfora que eu estou fazendo. Só que ela é tão batida, ela é tão usada, que acaba que eu já meio que incorpora na língua. Então, quando é nesse caso, eu não chamo de metáfora, eu chamo de catacrese. Prosopopeia é a personificação, então, de características humanas a seres que não são humanos, como animais, objetos. Então, passarinho me disse, passarinho não diz, né? Então, portanto, uma prosopopeia. E a metonímia é quando eu troco uma coisa por outra que tem um sentido semelhante. Se eu disser ler Machado de Assis, eu não tenho como ler a pessoa do Machado de Assis. Eu tenho como ler a obra dele, os livros dele. Mas quando eu digo ler Machado de Assis, eu estou trocando, tipo, ler o livro de Machado de Assis por ler Machado de Assis, porque tem essa proximidade de sentido. E aí eu estou fazendo uma metonímia. Aqui na 2, então, tem mais um poema para que vocês possam dar um pause e ler. E aí a gente segue comentando. Na letra A, ele diz o seguinte: note que há uma relação deste poema com o que lemos na aula anterior. Qual é a semelhança entre eles? Conseguir identificar alguma figura de linguagem nele? Circula no texto. Então, o que acontece? O que tem de semelhante desse poema com o poema da aula anterior é que tanto um quanto o outro estão falando aí, né, sobre o ato de escrever poemas. Então, isso é o que eles têm em comum. E aí, quando a gente fala de figura de linguagem, nesse último, a gente pode mencionar as metáforas. Quando ele diz, vamos supor, ideias sobrevoam meu HD externo. Meus dedos tremem em frequência diferente, né? Então, a gente tem aí exemplos de metáfora e vocês podem, eu escrevi aqui, mas vocês podem também circular no texto conforme ele está pedindo. B. Uma figura de linguagem que interfere diretamente no ritmo e na sonoridade dos poemas é a aliteração, que consiste no uso de uma consoante repetidamente, de forma a produzir um efeito de sentido. Na terceira estrofe do poema, notamos que a letra S aparece com frequência, assim como a consoante R no início. Qual o significado essa figura de linguagem atribuiu a esse trecho especificamente? Então, essa figura é a aliteração, que é a repetição de uma consoante, de uma maneira intencional, né?
E aí, quando ele está repetindo o R e o S, ele está fazendo uma referência ao barulho do lápis quando está riscando a folha de papel, justamente porque ele está ali na tentativa de escrever um bom texto. Na letra C, ele quer saber por que o último verso está com letra maiúscula e qual é a figura de linguagem que tem nele. Né? Então, assim, quando eu escrevo com letra maiúscula, tudo maiúsculo, eu quero de alguma maneira chamar atenção, né? Colocar muita emoção, ou posso indicar também que eu estou gritando, falando alto, né? E a expressão, no caso que eu tenho aqui, ela é uma metáfora, essa é a figura de linguagem. E aqui na questão 3, ele quer que vocês pesquisem, procurem versos que tenham figuras de linguagem. Então, vocês podem fazer uma pesquisa na internet e aí os que vocês encontrarem, né, vocês vão colocando aqui, copiando alguns versos que tenham figuras de linguagem e escrevendo na frente qual é a figura de linguagem que tem, no caso, em cada um desses versos. Né? Ele colocou ali 3 linhas, então pode ser 3 versos. Aula 4. As tirinhas querem causar. Então, daí aqui na questão 1 é somente leitura, e depois na questão 2 ele vai colocar aqui como um exemplo uma tirinha do Carlos Ruas, né? E aí, seguindo na questão 1, ele pergunta o seguinte: em qual recurso a gente percebe que tem ironia nessa tirinha? E aí ele quer que justifique a resposta. Então, onde que está a ironia? A personagem aqui, ela está se livrando do peso das tarefas que ela tem que fazer. Então, tipo, cada bolinha aqui é uma tarefa, né? E ela, ai, deu tanto trabalho, consegui terminar todas as tarefas. E está jogando as tarefas no buraquinho das tarefas resolvidas, né? E aí ele tá tudo leve, tudo tranquilo, e aí vem a ironia, porque as tarefas caem todas em cima da cabeça dele de novo, que é para passar aquela ideia de que a gente, tipo, resolve uma coisa e surge outro problema. Que as tarefas que a gente tem para resolver, querendo ou não, nunca acaba, porque sempre vão surgindo coisas novas, né? Então tem uma ironia aí justamente nesse ponto. Aí para a próxima questão, a 2, tem mais uma tirinha, né? E ele pergunta qual é a situação que está retratada no enredo dessa tirinha, né? Na história da tirinha, qual é a situação que eu tenho. Então, o que a gente tem é a matéria, que no caso é o brócolis, né? A gente vê que é um estudante que não gosta da matéria, que está simbolizada pelo brócolis. Aí vem um mágico, coloca um estímulo ali na frente, faz uma mágica e o brócolis vira um docinho todo bonitinho, fofinho, o estudante fica encantado, né? Quer dizer que uma coisa que pode parecer desagradável, desinteressante, se eu coloco um estímulo bacana ali, passa a ser uma coisa atraente, né? 3. Ele quer saber o seguinte: a partir do conflito, a gente percebe que o autor apresenta o que nesse texto? Crítica, humor ou ironia? A gente vê que aí tem uma crítica, né, dizendo que tem justamente a necessidade, muitas vezes, de acrescentar um estímulo, alguma coisa desinteressante, para que essa coisa possa se tornar atraente para quem está recebendo. A conotação, na 4, a conotação presente na tirinha está apresentada pela forma como o cartunista retratou os objetos cujas figuras estão coloridas e no centro de cada quadro. Cena. Ao analisar o efeito de sentido causado por essa escolha do autor, podemos dizer que ele criou metáforas. Por que metáforas? Porque o brócolis, ele não é a matéria. Assim como o paninho vermelho não é o estímulo, assim como o docinho também não é a matéria, mas são desenhos que ele fez para representar essas ideias, esses conceitos e que serviram como metáfora justamente desses conceitos para que eles pudessem ser ilustrados. Agora aqui na questão 5, ele está dizendo o seguinte, pensar na tirinha do Carlos Ruas, né, que foi a que a gente trabalhou, e daí, imagine quais seriam as falas que indicam as emoções representadas por eles. Em seguida, escreva o que os personagens falariam em cada quadro, cena, caso houvesse balões de diálogo. Então, ele deixou aqui uns balões de diálogo, vocês têm que imaginar o que os personagens falariam e escrever aqui. Aula 5. Tirinhas, tudo junto e misturado. Então, aqui tem mais uma tirinha do Carlos Ruas, e depois ele vai perguntar o seguinte na letra A. A qual figura de linguagem podemos relacionar o efeito de sentido causado pela imagem da lâmpada e por quê? Então, o que acontece? A gente tem aqui, né, ele dizendo, existe um oceano de ideias. Uma hora você terá uma. E ele pesca uma lâmpada no oceano das ideias, né? E a lâmpada aí está simbolizando, está representando a ideia. Então, ela está funcionando como uma metáfora para a ideia, né? A lâmpada acendeu e aí, tipo, tem a luz, no sentido de que surgiu
uma nova ideia na mente da pessoa. Na B, ele quer saber o seguinte: a personagem está navegando em um oceano porque essa palavra está escrita no primeiro quadrinho. Então, tipo, a gente já sabe que é o oceano de ideias. Referir-se ao fato de que existem muitas ideias no mundo a este termo gerou uma figura de linguagem. Qual seria essa figura? Então, no caso, é a hipérbole, porque uh, a gente tem, né, várias possibilidades de ideias, mas elas são comparadas ao tamanho do oceano, que é uma coisa muito extensa, né, muito grande. Então, é um exagero essa comparação. Portanto, é uma hipérbole. C. Se no segundo quadrinho, juntamente com a palavra hora, Carlos Ruas tivesse desenhado um relógio, teríamos uma figura de linguagem? Aí não teria, porque hora estaria sendo representada por relógio, né, que é justamente o sentido literal ali associado de maneira direta com hora. Então, por conta disso, a gente não teria uma figura de linguagem. Aqui na 2 agora, ele quer que vocês relacionem as ilustrações com as figuras de linguagem correspondentes e os efeitos de sentido. Então, por exemplo, aqui na 1, ironia, é a letra C, pessoa que tem temperamento difícil. Então, tipo, a pessoa com temperamento difícil está sendo retratada como um anjinho, é uma ironia, né? Quem tem temperamento difícil não é um anjo, mas como retrata assim, acaba sendo representado como se fosse. Na letra B, perdão, na questão, no item 2, metonímia, é representado pela letra B, né? Então, o que acontece? O arroba não é toda a internet, é uma parte da internet, mas quando eu represento a internet pelo arroba, eu estou fazendo uma metonímia. E na 3, né, a gente tem a metáfora, que é o item A, o palhaço. A pessoa que gosta de fazer brincadeiras com as demais, ela é um palhaço. Não que ela é um palhaço de verdade que trabalha no circo, mas é como se ela se fosse. Eu estou comparando com um palhaço, aí eu tenho aí uma metáfora. E aí na questão B agora, ele quer que vocês criem outros símbolos que representem algo, né, de maneira semelhante à questão anterior. Aula 6. Memes, diversão com conotação. Então aqui ele dá alguns memes para que vocês leiam, né? Fala sobre a aluna tal que cria esses memes. E na letra A ele pergunta o seguinte: os memes que lemos acima falam do mesmo tema, qual é ele? Né? Então ele está afirmando, ele está querendo saber qual é esse tema. Então, assim, são todos memes relacionados à educação, ao cotidiano dos estudantes, a estudos, né? Então eles têm esse tema em comum. Na B, ele está dizendo o seguinte: nos 2 primeiros textos, a parte escrita nos leva a entender que as coisas estão indo bem, porém as imagens nos mostram o contrário. Podemos atribuir este efeito de sentido à figura de linguagem denominada ironia, né? Então, a gente tem aqui, né, a parte de cima e a parte de baixo, e a parte de baixo vai quebrar a ideia do que está em cima, assim, ironizando justamente. E na letra, aqui está escrito B de novo, mas seria C, enfim. Ele quer saber se o texto 3 contém ironia e também precisa justificar a resposta. Então, o 3, ele não tem ironia, é só o humor realmente. Assim, por que ele não tem ironia aqui, no caso, no texto 3? Porque não tem nenhuma palavra e não tem nenhuma expressão, nada que passe o sentido oposto do que a pessoa quer realmente dizer. Então, o que eu tenho ali, no caso, é humor. Agora, na questão 2, ele quer que você compartilhe aí com os colegas, né, alguns memes. Na aula 7, Somos Todos Memeiros, ele vai dar aqui na questão 1, né, um meme para que vocês leiam. E depois ele pergunta na letra A. O meme, como os das aulas anteriores, também relata uma situação do cotidiano dos estudantes, o que faz com que este texto tenha humor. O assunto que é abordado ou a relação da imagem com o texto, né, é uma pergunta, eu acabei lendo com um tom de afirmação, mas enfim. Ele quer saber o que dá o humor? O assunto ou a relação da imagem com o texto? Então, no caso, é a relação da imagem com o texto que vai criar o humor. Por quê? A gente tem aqui, né, os dois cientistas, as duas pessoas, os dois homens aí que estão observando uma coisa que não dá para ver a olho nu, né? E ele faz a comparação entre essa imagem com a questão de que o que os olhos não veem cai na prova. Então, tem a associação entre imagem e texto, é justamente aí que está o humor.
Agora, na letra B, ele quer saber quais os dois efeitos de sentido, qual dos dois predomina no meme, né? Se é ironia ou crítica. No caso aí é mais uma crítica. E na questão 2, ele quer que vocês planejem, procurem aí memes, planejem a respeito de criação de memes, comecem a pensar a respeito disso, justamente porque na aula 8 ele sugere que vocês produzam um texto que pode ser um meme. Não precisa necessariamente ser um meme, mas pode ser. Então, se vocês forem fazer um meme na aula 8, essa reflexão aqui acaba servindo de gancho, né? Então, ele fala, ó, vocês têm que fazer um texto que desenvolva a linguagem figurada na construção do sentido, que pode ser um meme, poema ou tirinha. Então, que foram os que a gente trabalhou aqui nessa sequência. Trabalhou meme, trabalhou poema e trabalhou tirinha. Então, escolham um dos três e façam aí, produzam o de vocês, mas tem que ter linguagem figurada, né? Tem que ter aí aquela linguagem conotativa, não literal. Depois vocês vão expor para os colegas e, por fim, vão preencher aqui o quadrinho, né? Qual é o gênero textual que vocês escolheram, no caso, meme, poema ou tirinha. Qual é uma das figuras de linguagem que vocês usaram? Então, por exemplo, se usou metáfora, coloca aqui. Se usou ironia, coloca aqui. E aí, qual é o efeito de sentido que essa figura que vocês utilizaram deu para o texto. E daí, com isso, a gente termina essa primeira sequência. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor, né, esse material. Se ajudou, não esquece de deixar o like, deixa um comentário também, um oi pra mim, porque me ajuda no engajamento, compartilha com seus amigos. Fica de olho no canal, se inscreve para acompanhar os próximos conteúdos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!